A empresa que já foi a segunda maior varejista do Brasil, ficando à frente até mesmo da gigante Magazine Luiza e que em 2014 chegou a ter um faturamento de quase 10 milhões de reais, hoje está falida e tem uma dívida avaliada em 6 bilhões de reais. E nesse vídeo vamos falar sobre a história e o que levou a Ricardo Eletro a ter esse fim. Esse é Ricardo Nunes, dono e rosto à frente das campanhas publicitárias da Ricardo Eletro. Aos 18 anos de idade, Ricardo abriu em 1989 sua primeira loja, já com o nome Ricardo Eletro, na cidade de Divinópolis, tendo apenas 20 metros quadrados. Em seus primórdios, a loja vendia somente aparelhos eletrônicos e bichos de pelúcia. Segundo Nunes, ele abriu seu ponto de venda em local onde já havia concorrentes para tentar capturar esses clientes. E desde aquela época, seu foco principal era a venda de produtos cobrindo qualquer oferta do Brasil, ferramenta usada até hoje. Pouco a pouco, Ricardo Eletro foi crescendo e ganhando nome. Seu primeiro grande passo para a expansão da empresa foi a compra das lojas MIG. Com isso, a marca que até então tinha forte atuação em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, passa agora a atuar também em São Paulo, Distrito Federal e Goiás. Em 2010, Ricardo Nunes continuou sua missão de crescimento de sua empresa e juntou-se à rede de varejo Insinuante, empresa fundada em Vitória da Conquista, na Bahia, que começou a operar em 1959. Nascia assim uma nova e gigante empresa, a Máquina de Vendas. Com isso, a agora Máquina de Vendas se tornava a segunda maior empresa de eletrônicos, eletrodomésticos e móveis do país, com 8% do mercado brasileiro. E o crescimento não parou por aí. Ainda em 2010, a holding adquiriu a rede Citylar, em 2011 a rede Eletroshop e em 2012 a rede Salfer. Todas essas aquisições fizeram com que a Máquina de Vendas se tornasse a rede de maior cobertura territorial do país, presente em 23 estados e no Distrito Federal. Nesse momento, eles eram a segunda maior rede varejista do país, perdendo apenas para o grupo Pão de Açúcar, que em 2009 havia se fundido às Casas Bahias e ao Ponto Frio, e deixando na terceira posição a também gigante Magazine Luiza. No fim de 2010, o faturamento da Máquina de Vendas chegou à casa dos 6 bilhões de reais e a empresa já contava com mais de 750 lojas espalhadas pelo Brasil, o que de certa forma mostrava que a estratégia de comprar outras redes varejistas estava dando certo. Mas eles seguiram um modelo de gestão que depois se mostrou problemático. Nesse modelo, as empresas regionais continuavam tendo certa independência e concentrando na mesma base a gestão de compras, créditos e expansão, por exemplo. Por não ter uma gestão centralizada em apenas uma pessoa e sim uma gestão compartilhada entre os gestores de cada marca da holding, o negócio começou a ter alguns problemas. Afinal, havia uma certa briga de egos, já que todos eles, que também vieram de baixo e tinham sua própria maneira de gerir seus negócios, tinham agora que pensar basicamente na mesma sintonia. E é óbvio que isso não é fácil de acontecer. Por exemplo, enquanto Ricardo Nunes pensava em continuar a expansão, mesmo que sacrificando um pouco os lucros, os outros sócios de negócio achavam que o crescimento deveria ser mais sustentável, aliando o crescimento com o lucro. Então, devido a todas as divergências entre os cabeças de negócio, em meados de 2016 para 2017, a sociedade foi desfeita e a Máquina de Vendas resolveu consolidar seu negócio apenas por meio da marca Ricardo Eletro. Mas isso não deu fim aos problemas da empresa. Como agora toda a operação da empresa girava em torno da marca Ricardo Eletro, seu fundador Ricardo Nunes, que ainda era acionista nessa época, passou a ter ainda mais visibilidade e notoriedade. Ele se tornou o rosto da marca, estando presente em praticamente todos os comerciais de TV, sendo citado muitas vezes no programa Caldeirão do Hulk e se tornando inclusive amigo pessoal do Luciano Huck. Porém, toda essa visibilidade dada a ele, de certa forma, impedia que a Ricardo Eletro dissociasse a marca de seu criador. E de certa maneira, isso era um problema, visto que, ainda em 2010, Ricardo Nunes se envolveu em um escândalo, onde foi acusado de pagar propina a um auditor fiscal da Receita para que a Ricardo Eletro não fosse autuada. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por corrupção ativa pela Justiça Federal. Mas como tudo na justiça brasileira, entre sentenças e recursos, o caso se arrastou por anos e a defesa do empresário afirma que ele é inocente e que, na verdade, ele foi vítima de extorsão. Além disso, em 2020, outro escândalo abalou a imagem do fundador da Ricardo Eletro. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a rede varejista sonegou cerca de 400 milhões de reais ao longo de quase 10 anos. Oficialmente, Nunes deixou a presidência da empresa em 2018 e também não faz mais parte do quadro de acionistas desde 2019.
Mesmo assim, sua imagem ainda estava fortemente ligada à da empresa. E tudo isso foi minando a máquina de vendas. Mas não só isso. Outro problema enfrentado pela gigante do varejo foi a constante ruptura de gôndola. Para quem não sabe do que se trata, a ruptura de gôndola nada mais é do que a falta de produtos nas gôndolas. Ou seja, você via um comercial na TV de um determinado produto, ia na loja para comprar, mas não encontrava o produto em questão. E essa situação passou a ser comum nas lojas da Ricardo Eletro. Isso acabava frustrando os clientes e, óbvio, diminuía o faturamento da empresa. A gestão de compra e de logística tinha se tornado um gargalo para a máquina de vendas. Mas esse não era um problema isolado. Além da ruptura de gôndola, podemos citar várias outras questões como lentidão de reposição de estoques, que acabavam culminando nas rupturas de gôndolas, margens espremidas por promoções e liquidações, o que afetava diretamente nas finanças da empresa, e a resistência em investir em canais digitais, que foi praticamente a bala de prata que matou o negócio. Enquanto as outras varejistas estavam investindo pesado em seus canais de vendas pela internet, já avisando essa mudança nos hábitos de consumo, a Ricardo Eletro simplesmente negligenciou isso. Eles até tinham seu site, porém muito aquém do que era necessário e esperado para uma empresa daquele porte. E tudo isso se agravou ainda mais com a chegada da pandemia. Porque enquanto as outras varejistas estavam preparadas para o boom das compras online, a máquina de vendas mal tinha um processo estruturado. Então, se a gente pudesse resumir o fracasso da máquina de vendas em alguns pontos, seriam esses: gestão centralizada, ruptura de gôndola, imagem arranhada por escândalos, falha na construção da marca, resistência à digitalização, margens espremidas e demora na reposição de estoques. E toda essa sopa de problemas resultou na falência da máquina de vendas e, consequentemente, na maior recuperação judicial do varejo. Em 2020, a máquina de vendas entrou com um pedido de recuperação judicial no valor de 4 bilhões de reais. A empresa, que chegou a faturar quase 10 bilhões de reais no ano de 2014, agora tem uma dívida que chega a aproximadamente 6 bilhões de reais. Mas o novo presidente da máquina de vendas, Pedro Bianchi, que comprou a participação de Ricardo Nunes, não se deu por vencido. E segundo ele, essa complicada realidade está prestes a mudar. A empresa está tentando se reestruturar e, se você pesquisar agora aí no Google, você vai ver que já está no ar o novo site da Ricardo Eletro. Ainda com poucos itens, é verdade. O número de funcionários, que chegou a ser mais de 28 mil, agora é de apenas 40, com a maioria trabalhando de casa e alguns no modelo híbrido, em uma pequena sede em Contagem, Minas Gerais. Com essa estratégia, Bianchi estima que a máquina de vendas volte a ter vendas brutas de 120 milhões de reais mensais até o fim do ano. O retorno das lojas físicas está previsto para 2023, começando por São Paulo e Minas Gerais. E aí, na sua opinião, será que a Ricardo Eletro consegue se reerguer? Será que ela voltará a figurar entre as maiores varejistas do país? Deixa pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeo como esse, é só falar nos comentários. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.